Segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 5. E antes de nós fazermos a leitura, eu gostaria de justificar a ausência do pastor José Maria, que está viajando, como os irmãos bem sabem, da sua família. Justificar também a ausência do nosso diácono Edmilson, do nosso irmão Léo, que foram ali para Sucuru. Os nossos irmãos Samuel, Ana Lívia, Mateus, que estão viajando, estão, creio eu, ainda em um evento ali em Pombal, um evento evangelístico com os irmãos da Igreja Central. Amém? Os demais irmãos, nós não temos como justificar, porque não sabemos de fato o que houve para eles não estarem aqui na noite de hoje. Irmãos, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 21. Que todos os irmãos possam encontrar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios vai ficar após os evangelhos. Você vai encontrar o livro de Atos, a carta aos Romanos, e aí sim as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 5, e nós estaremos fazendo a leitura do versículo 21 para a glória de Deus. Amém? Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos repetir todos? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? A princípio, eu gostaria de meditar com você à luz da seguinte temática, irmãos: a obra de Cristo na cruz, único meio de reconciliação com Deus. A obra de Cristo na cruz, único meio de reconciliação com Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção inicialmente para uma verdade, expressa de forma muito clara à luz desse versículo. Cristo, Jesus Cristo, não conheceu pecado. Quando nós contemplamos o capítulo 2 de Gênesis, nós podemos ver que Deus criou o homem, o primeiro homem, Adão, perfeito. Quando nós chegamos no capítulo de número 3, nós vamos ver a sua queda. O homem pecou. E a palavra de Deus vai nos dizer que a consequência disso foi que todos os homens pecaram. Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías vai dizer que os nossos pecados, eles fazem uma separação entre nós e o nosso Deus. A verdade, irmãos, é que nós nascemos em pecado. Nós fomos treinados em pecado. E nós vivemos completamente cercados pelo pecado. O pecado é um amigo extremamente íntimo de nossa natureza humana. Mas diferentemente de Adão, diferentemente de nós, Cristo não pecou. Cristo não pecou. Nós pecamos todos os dias. Apesar do texto que o irmão Bruno leu ser uma verdade absoluta, apesar de sermos livres do poder do pecado pela graça de Deus, apesar de não vivermos chafurdados no lamaçal do pecado,
apesar de nós não termos prazer no pecado, ainda assim, nós caímos, nós pecamos, nós falhamos, e falhamos todos os dias. E aí você pode dizer, irmão Jobson, o irmão está pegando muito pesado. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, em seu capítulo de número 22. A partir do versículo 34. Nós estaremos fazendo a leitura de alguns poucos versículos desse texto. Eu quero compartilhar de algo extremamente importante com você na noite de hoje. Do versículo 34 ao 38 está escrito assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E aí deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual foi o dia que você conseguiu amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento? Você não precisa me responder. Não há necessidade. Mas a resposta é que nenhum de nós conseguimos atingir esse nível de exigência. Você, assim como eu, quebramos incansavelmente aquele que é o grande, o primeiro e o grande mandamento. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Só que ao contrário de nós, irmãos, Jesus, ao longo de toda a sua vida, em nenhum momento ele deixou de amar o seu Deus e Pai de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aquele que é capaz de nos reconciliar com o nosso Deus. Em nenhum momento de sua vida deixou, amados e queridos irmãos, de cumprir com este mandamento. E por este fato, amados e queridos irmãos, pelo fato de ele ter cumprido em todos os momentos de sua vida aquilo que nenhum outro ser humano conseguiu cumprir ao longo de toda a história da humanidade, ele tem autoridade para dizer o que disse. Em João 14,6 está registrado ele dizendo: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, é o único capaz de reconciliar o ser humano pecador com o nosso Deus. Isso é algo que Pedro vai reiterar quando em seu discurso perante o Sinédrio ele vai dizer em Atos 4,12 que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Isso é algo que também vai ser reiterado pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, quando ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate em favor de muitos. A obra de Cristo na cruz é o único meio de reconciliação com Deus, irmãos. Único e exclusivamente Cristo é o nosso sumo sacerdote. É o sumo sacerdote, como diz o autor aos Hebreus, que se compadece de nós. Ele vai dizer no capítulo 4 e no versículo 14 e 15, que tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele tem autoridade para nos reconciliar com o Pai, porque ele foi tentado nos mais profundos níveis e não pecou. Logo, a reconciliação do pecador com Deus só é possível por meio do Cristo, que não conheceu o pecado, mas foi feito pecado por nós. Não há outra maneira, irmãos. Isso não significa que Cristo na cruz assumiu em sua natureza a impureza, a mancha, a corrupção dos nossos pecados. Não. Não foi para essa finalidade que ele foi para a cruz, mas foi com a finalidade de que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele continuou puro, continuou santo, continuou 100% justo em sua natureza, mas recebeu a punição dos seus, dos meus, dos nossos pecados. Do mesmo modo, irmãos, nós em Cristo não passamos a ter justiça própria. Não. Nós não passamos a ter justiça própria, mas em Cristo nós podemos receber, assim como muitos de nós já recebemos graciosamente a justificação que provém de Deus. Nós fomos declarados realmente justos diante de Deus. Isso se deu por meio de Cristo. Por isso o autor Paulo aos Coríntios, nesse mesmo capítulo 5, mas no versículo de número 18, ele vai nos mostrar que é Deus quem nos reconcilia consigo mesmo por intermédio de Cristo. E no versículo 29, no versículo 19, melhor dizendo, ele vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando ao mundo as suas transgressões. E aí eu quero me empreender ao miolo do versículo que diz: não imputando aos homens as suas transgressões. Esse não imputar aos homens as suas transgressões tem um sentido, amados e queridos irmãos, extremamente profundo. Porque é o mesmo que dizer: não colocar na conta de. Ou seja, a sua dívida, a minha dívida, a nossa dívida
a dívida que tínhamos com Deus não foi colocada na nossa conta. Não foi. Preste atenção. Se a nossa dívida diante de Deus, irmãos, fosse apenas um pecado, um só, cometido, nós jamais teríamos como pagar essa dívida. Um pecado só seria suficiente para a nossa condenação. Um pecado só seria suficiente para que nós, amados e queridos irmãos, fôssemos lançados no inferno, para que nós recebêssemos da parte de Deus a segunda morte, a morte eterna. Mas ao longo de nossas vidas, cristãos ou não, nós não pecamos só uma vez. Imagine você se um único pecado, a nossa dívida seria impossível de ser paga por nós mesmos. Imagine você todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os nossos pecados. A nossa dívida por nós mesmos diante de Deus, ela é impagável. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O mérito não está em você, não está em mim, o mérito não está nas nossas obras, o mérito está tão somente em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não perca seu tempo confiando em você mesmo. Coloque a sua confiança tão somente naquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e haverá de voltar para arrebatar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. Não podemos, irmãos, confiar em nossas próprias capacidades, em nossos próprios méritos, em nossas próprias obras, mas devemos tão somente confiar em Jesus Cristo, em sua obra, para a glória do Senhor nosso Deus. O versículo 21 vai nos revelar de maneira muito clara que a dívida que nós tínhamos com Deus, Ele pegou essa dívida e colocou sobre Jesus Cristo. Ele pegou a nossa dívida e colocou sobre o seu Filho, Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, inteiramente removido e encravado na cruz. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus pagou a nossa dívida, irmãos. Jesus não pagou com ouro, Jesus não pagou com prata, Jesus não pagou com dinheiro. Ele pagou com seu próprio sangue sendo derramado. Ele pagou com a sua própria vida na cruz. Em nós não podemos confiar, mas nele nós podemos confiar e descansar. Naquela cruz, ele foi declarado legalmente culpado, para que nós, nele, fôssemos declarados legalmente justos. Deus colocou a justiça de Cristo sobre nós e Deus colocou a nossa culpa sobre Cristo. Dá para você entender isso?
Deus derramou a sua ira sobre o seu próprio e único Filho, para que unicamente por meio da obra dele, nós fôssemos reconciliados com o Pai. Aleluia! Bendito seja Deus. Não é por acaso, irmãos, que Jesus, quando está orando lá no Getsêmani, prestes a passar por todo aquele processo, ele vai dizer em Mateus 26, 39, registra, ele fazendo um pedido e dizendo: se possível, passe de mim este cálice. Jesus não estava olhando, contemplando a traição de Judas. Jesus não estava contemplando a prisão arbitrária que sofreu. Jesus, nesse pedido, não estava contemplando os escárnios, as humilhações. Ele não estava contemplando os pregos, mas ele estava contemplando tão somente a ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ia ser derramada sobre ele. E aí ele diz: se possível, passe de mim este cálice, mas bendito seja o nome do Senhor, porque ele também diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Diante de todo aquele dilema, ele não retrocedeu, mas ele seguiu em frente para o propósito de fazer com que você e eu, com que cada um daqueles que creem nele, fossem feitos justiça de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus vai à cruz, irmãos, assumindo a nossa condição, que era de separados de Deus, para sofrer fora da presença favorável de Deus, e assim nós fôssemos beneficiados com a presença favorável de Deus em nossas vidas. Jesus tornou o Pai favorável a nós. E nós fomos, por meio de Jesus, declarados legalmente justos diante de Deus. Jesus foi tratado como culpado, para que nós hoje e eternamente sejamos tratados como inocentes diante do Pai. Eu quero encerrar dizendo duas coisas muito breves. Todo ser humano necessita de uma reconciliação com Deus. E essa reconciliação, ela não vem por meio da religião A ou B. Ela não vem por meio da placa denominacional A ou B. Mas ela também não vem por meio das obras que os homens, pecadores por natureza, praticam. Ela só vem por meio daquele que não conheceu o pecado, mas foi feito pecado, para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Deixa eu dizer só mais uma coisa, para encerrar. Não fomos nós, os ofensores, que fomos até Deus, mas a iniciativa foi dele. Foi ele que, vendo a nossa miséria, ele veio até nós. Nós não temos motivo nenhum para confiarmos nas nossas obras, nos nossos méritos. Não temos motivo nenhum para querermos glória, para querermos reconhecimento. Não. Foi ele
quem nos amou primeiro. Por isso, João vai dizer, vai falar da maior prova de amor que nós já podemos tomar conhecimento e recebermos em nossas vidas. João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e que nós não venhamos a entender a nossa reconciliação com Deus como fruto daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas ela é tão somente fruto, consequência daquilo que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, fez em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.